passa. Ó, dons passam, o mundo passa, a compensa passa. Mas quem é que permanece para sempre? Quem é que permanece para sempre? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Presta atenção. O dom que há em você pode passar, mas se você faz a vontade de Deus, você permanecerá. Agora não vai permanecer na mesma condição, você vai sofrer uma mudança. Deus vai transformar, mas você existirá para sempre. Então preste atenção agora, irmãos. O que é exatamente o fruto do Espírito? Irmãos, quando a Bíblia fala sobre fruto do Espírito, não fala sobre frutos do Espírito. Quando você pega, por exemplo, um abacateiro, ele dá muitos frutos, mas é um fruto único. Não dá dois tipos de fruto, ele é um fruto único. Quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, abra Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, os irmãos acharam? Amém? Amém? Observe como começa o capítulo 5, versículo 22 aos Gálatas. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é. Baixa a Bíblia de vocês? Amém? Ó, mas o fruto do Espírito é. Não está escrito são. É o que? Amor, vai. Alegria, paz, bondade, bondade, Vamos ler mais uma vez, só uma pessoa ler agora para ficar mais fácil. Daniel, lê mais forte aí. Daniel. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Continua. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Termina no domínio próprio. Vai do amor até o domínio próprio. Passa pela benignidade, pela fé e pela temperança. Na linguagem tem aí mansidão. Isso é o fruto do Espírito. Presta atenção. Não há nenhum servo de Deus que em plenitude tenha só amor. Não é possível, presta atenção. Não tem um servo de Deus que tenha amor como fruto do Espírito, mas seja manso. Ah, eu amo, mas não tenho um domínio próprio. Isso não existe. Presta atenção, irmãos, por favor. Não existe alguém que produz amor e outro produz fé. Isso é o agir de Deus na igreja. Deus não escolhe uma pessoa para produzir amor e outra pessoa para produzir temperança. Isso é o fruto do Espírito em quem? Olha o que Jesus disse em João capítulo 15. Não se esqueçam desse texto, tá, irmãos? Podemos ler? João capítulo 15. Versículo 5. Eu sou o que, igreja? A videira. Vós sois quem? As varas. Agora presta atenção. Ele está comparando a igreja e ele como uma árvore. Ele é a videira. E a igreja é o que? Os ramos. Aí continua dizendo: se alguém
permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Como é que está aí? Muito fruto. Olha bem, sem mim nada podeis fazer. Olha o capítulo, versículo 4, para a gente entender melhor o 5. Ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Se você pegar qualquer galho de qualquer árvore frutífera e você cortar, o que acontece com esse galho? Ele vai perder a capacidade de viver e consequentemente vai deixar de produzir fruto, porque a capacidade de produzir vem do tronco. Então Jesus diz o seguinte: olha o que ele vai dizer. Já que o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, ele termina dizendo: tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Presta atenção, irmãos. Jesus está dizendo para mim e para você que a única maneira de nós sermos produtivos, ou seja, produzir o fruto do Espírito, é se estivermos nele e ele estiver em nós. Esse fruto permanecerá para sempre, porque essa é a nossa vida em Deus, a vida de Deus em nós. É nós em Deus, Deus em nós. Então presta atenção, quando Paulo diz: se eu não tiver amor, sabe o que é isso, irmãos? É ter a pessoa de Deus em mim. O ser humano comum, ele é capaz de fazer o bem para algumas pessoas por algum tempo, mas ele não é capaz de fazer o bem a algumas pessoas o tempo todo. De alguma maneira, o ser humano comum, ele consegue fazer o bem a alguém, até que esse alguém faça algum mal a ele. A sua natureza má sempre se manifesta. Por isso, quando estamos em Deus, e Deus em nós, a natureza humana ela vai sendo desfeita para que a natureza de Deus se manifeste. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Então vamos continuar. Olha, por exemplo, o que diz o capítulo 12 de Romanos. Por favor, não me digam, só pensam, ok? Será que você tem alguém que te odeia? Alguém que porventura se declara seu inimigo? Presta atenção no que diz o texto aí, tá? Romanos capítulo 12, vocês já acharam? João, Atos, Romanos. Vamos lá. Versículo 20. Portanto, se teu inimigo tiver o quê? Faça o que a ele? Dá-lhe de comer. Espera aí agora, vamos devagar. Se teu inimigo tiver, dá-lhe de comer. Agora, para que você dê, lembra do capítulo 13 de Coríntios? Ainda que eu dê todos os meus bens para sustento do pobre, se eu não tiver amor, eu não fiz exatamente nada. Então imagina você dando alimento para o teu inimigo, Daniel. Tranquilo, eu não tenho inimigo. Não sei, pode ter gente que me considere, né? Mas eu estaria tranquilo, não sei a pessoa. Mas vamos imaginar que alguém te odeia, alguém quer acabar com a tua vida, e quando você menos espera, esse alguém bate lá no teu portão e fala: Daniel,
eu estou passando por uma dificuldade, você pode me arrumar aí 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma lata de óleo. É o teu inimigo. O que diz o texto? Dá-lhe de beber. E se ele tiver sede? De beber. E se nós fizermos isso sem amar o inimigo? Não vai de nada, Não vai valer exatamente nada. Então, quando é que a igreja, meu Deus do céu, misericórdia de mim, quando é que a igreja ela vai ser verdadeira? Quando ela dá sustento aos pobres e sustento aos inimigos dela. Sabe quando? Primeira coisa, 1 João capítulo 4. Quando é que a igreja vai ser verdadeira? E eu não estou falando aqui, irmãos, de religiosos. Eu não estou falando aqui de membros de instituições religiosas. Eu não estou falando de membros da Promessa, membros da Universal, da Batista, é de Deus. Eu estou falando de igreja. Amém? Quando é que a igreja vai ser verdadeira? 1 João capítulo 4. Os irmãos já? Júnior, lê para nós em alto som o versículo 7. Pode. Para aí um pouquinho. Todo que ama é o quê? E conhece a quem? Logo, se eu não amo, se você não ama, se nós não amamos, a gente não é nascido e nem conhece a Deus. Alguma pergunta? Não é mais fácil cantar, né, irmãos? Não é mais fácil cantar? Não é mais fácil tocar? Até pregar é mais fácil. Esse texto não está falando de pregar, nem de cantar, nem de orar. Está falando de uma condição. De uma condição real na vida da igreja. Quem não ama não conhece a Deus. Amém? Agora, se quem não ama não conhece a Deus, será que Deus conhece essa pessoa como filho dele? Vamos lá, irmãos. Se eu não conheço a Deus, eu não sou filho de Deus. Será que Deus me conhece como filho? Não. Vamos entender isso? Presta atenção, hein? Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7. Eu chego aqui e dou início ao culto em nome de Jesus, como faço sempre. Alguém de vocês chega aqui e cumprimenta a igreja em nome de Jesus, como fazem sempre. Ora para jejuar a Bíblia, ora para cantar. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Quem é que vai entrar então? Só se faz a vontade de meu Pai, que está onde? Lembra o primeiro texto, 1 João 2, versículo 17? Ó. Mas o que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Olha o versículo 22. Alguém leia? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Parem um pouquinho. Não profetizamos em teu nome. Olha o dom de profecia, tá? O texto continua. Em teu nome não expulsamos demônios. Olha aí. E não realizamos muitos milagres. Olha só. E profecia e milagre
nome de quem? O que ele vai dizer a essas pessoas naquele dia? Versículo 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Opa! Nunca! Nunca? Não é em algum momento conheci, não. Eu nunca conheci vocês. Eu acho que tem detalhes a falar, mas eu quero resumir um pouquinho. Termina o versículo. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ó, não é praticaram, é praticam. Então, essa expressão praticam não está falando de um passado, mas está falando como se fosse uma continuidade na vida daquelas pessoas que muitas vezes buscam demônios, profetizam e outras coisas mais. E Jesus dizendo naquele dia: eu nunca conheci vocês. Sabe por quê? Vamos tentar ser objetivos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Todos acharam? Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A irmã José não vai ler, se for possível, e os demais escutam a leitura. Versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Todos acharam? Josiane, por favor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece na palavra, e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A quem Deus conhece nesse texto, irmãos? Quem pertence. Ó, o Senhor conhece os que são seus. E aí o texto diz que esse é um selo inabalável. O Senhor conhece os que são seus. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Permanece inabalável. O texto termina de que jeito? Qualquer que profere o nome de quem? De Cristo. Faz o que com a iniquidade? Da iniquidade. Afasta-se dela. O que se está se afirmando? Que os que são de Deus devem se afastar do pecado, da iniquidade. Lá no capítulo 7 de Mateus, o que diz? Ó, apartai-vos de mim, vós que praticais. Profere o nome do Senhor? Profere. Expulsa demônios? Expulsa. Fala em milagres? Faz milagres, sem tudo em nome de quem? Mas não se afastaram da iniquidade. Presta atenção, guarde isso aí. Essas pessoas, elas não serão reconhecidas por Deus lá no futuro. Não serão reconhecidas. Em contrapartida, olha o capítulo 10 de Lucas. Acharam? Amém. Acho que é o versículo 17, se não me falha a memória. Vem aí. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submeteram a nós. Para um pouquinho aí. Lucas 10, versículo 17. Olha o que está acontecendo nesse texto. Os 70 foram fazer a missão que Deus ordenou a eles. E quando eles voltaram de que jeito? Alegres. Alegres com o quê? Ó, Senhor, em teu nome até os demônios nos são sujeitos. Então aquilo para eles foi impactante. Eles ficaram maravilhados. No nome do Senhor Jesus, eles combateram demônios e os demônios sujeitavam-se a eles. O que Jesus disse para eles no versículo seguinte? Alguém lê o versículo seguinte? Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ó,
Enquanto vocês estão alegres por isso, ele está dizendo: ó, eu vi Satanás ser expulso, cair do céu. Ou seja, ele não teve nenhuma chance no céu. Acabou para ele. Quando chega no versículo seguinte, o que ele vai dizer para os apóstolos ou para os discípulos? Eu vos dei autoridade. Ele está dizendo: ó, o poder de expulsar demônios não é de vocês, é meu. Eu é que dou a vocês essa autoridade. Vem de mim essa capacidade, não vem de vocês. Ou seja, irmãos, por favor, se é de Deus que vem a capacidade de expulsar demônios, de onde que vem a capacidade de profetizar? De onde que vem a capacidade dos milagres? Vem de Deus em plenitude. Amém? Agora, como é que ele vai dizer então no versículo seguinte? Versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Você já conhece bem esse texto, né, irmãos? Presta atenção aí. Eu vou explicar mais uma vez para vocês isso. E para isso, quantas vezes Deus me permitiu. Irmãos, olha para mim um pouquinho se possível. Guarda isso aí, irmãos. Dentro do plano de Deus, o único que conhece todas as coisas é exatamente Ele. Ninguém mais conhece. Só Deus sabe se eu vou dormir essa noite e acordar amanhã. Por isso Deus não trabalha comigo no amanhã. Deus trabalha comigo no hoje. Se hoje ouvis a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Então Deus muitas vezes, quando fala com a gente através de uma palavra profética, Ele tem como propósito nos consertar, nos transformar, para nos edificar. Então Deus trabalha sempre no hoje. Agora presta atenção: se Jesus voltar daqui a 10 anos, Deus, em sua onisciência, já conhece todos que serão salvos. Ele conhece, não como um destino, mas como uma obra que Ele está fazendo. E a obra que Ele está fazendo é essa aqui, ó. Ele envia a palavra para edificar a igreja. Quem tem ouvido, ouça. Então Ele vai falando, eu vou dando ouvido, Ele vai me transformando. Esse é o trabalho dele. Ele diz lá em Mateus capítulo 16, 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Ou seja, ninguém vai impedir a obra de Deus. Nós temos que entender isso. Se nós morrêssemos hoje, ou se Jesus voltasse hoje, presta atenção, Ele sabe exatamente quem entre os membros da igreja visível, ou seja, em todos os ministérios, em toda a terra, Ele sabe exatamente quem está fazendo a vontade dele. Amém? Amém? Ele sabe. Então, para Deus não haverá nenhuma novidade amanhã. Esse está salvo, não sabia. Não, Deus sabe todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Só vai entrar no reino dos céus quem? Guarda isso aí, tá? Apocalipse 21. Lembra? Associando um texto a outro, tá? Lá em Mateus 7 ele vai dizer: nunca conheci vocês. Já em Lucas 10 ele diz: ó, alegrai-vos por estar no vosso nome. Amém? Olha lá, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. E não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão, não é estarão, é estão. Estão o quê? Então essa palavra estão mostra uma visão de Deus no final.
deixa-se claro o seguinte: que ninguém que não estiver com o nome lá no dia, não entrará. Agora guarda isso aí, lembra de Lucas 10? Alegrai-vos por estarem no vosso nome escrito. Então vamos lá. Mas Valdez, quem é que não está com o nome escrito hoje no livro da vida? Eu não faço ideia quem não está. Complicado, né? Tatiele, quem é que não está com o nome hoje? Quem é que não está com o nome escrito hoje? E aí, Vinícius, quem? Samuel? Os ímpios? Boa! Os ímpios não estão. Mas presta atenção, eu estou falando de hoje. Ok? Hoje. É como a ideia nossa é: se o tempo se fechasse hoje, agora, Deus sabe quem está e quem não está. Então, dentro da visão de Deus, Ele vai dizer para mim e para você, biblicamente falando, quem é que não está. Capítulo 32 de Êxodo. Olha quem é que não está em plenitude, tá, irmãos? Aí você vai entender algo muito claro na Bíblia Sagrada. No capítulo 32 de Êxodo, alguém lê, por favor, o versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um terrível pecado, mas eu subirei novamente ao Senhor e talvez consiga obter o perdão pelo pecado de vocês. Parou aí. Moisés chega para o povo e diz: ó, vocês cometeram um grande pecado. Eu vou subir ao Senhor. Eu vou interceder por vocês a Deus, para ver se Ele perdoa vocês. 31. Ó, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si o quê? Um Deus de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro. Olha bem, irmãos, guardem isso aí em nome de Jesus. Eles haviam transgredido o quê? O segundo mandamento da lei de Deus. Deus disse: não farás para ti imagem de escultura. Esse é o mandamento que eles haviam transgredido. Eles estavam em pecado. Eles estavam em pecado. A palavra do profeta, ou seja, o homem de Deus, foi claro: vocês cometeram grande pecado. Eu vou interceder por vocês. Quem sabe eu consigo obter o perdão de Deus para vocês. Ele ora a Deus, ele chega a Deus e fala isso. Alguém lê o versículo seguinte. Irmãos, presta atenção. O que Moisés fala? Agora, perdoa os seus. É o que ele está falando com Deus. Perdoa os seus pecados. Ou se não, faça o que com o meu nome? Irmãos, a não ser que eu descubra depois, eu já vi uma pesquisa, eu não achei nada de livro antes desse texto aí no passado. Então eu não vou fazer nenhuma afirmação aqui que eu não gosto de ser precipitado. Mas se alguém achar alguma coisa de livro que tu escrevesses antes desse texto aí, de 32 dias para trás, pode falar depois, tá? Eu te conheço, já li algumas coisas, por pesquisar, e eu entendo o seguinte: Moisés fala: Deus, risca-me do livro que tu escrevesses. Aí para mim vejo uma visão de Deus. Deus deu ele compreensão de um livro. Ele entende isso. Como é que Deus responde? Qual a resposta de Deus? Olha bem quem é que não está com o nome lá agora, irmãos. Ó. Riscarei do meu livro todo aquele que
pecar contra mim. Então hoje, exatamente hoje, toda pessoa que aos olhos de Deus está em pecado contra Ele, não está com o nome no livro, não está. Aí alguém pode pensar, pastor, o que tem a ver esse assunto com a diferença entre dons e fruto? Simples. Olha, em teu nome não profetizei? Isso é dom. Em teu nome não fiz milagres? Isso é dom. Mas naquele dia eu vou dizer: não conheço vocês. O dom passa, mas o amor permanece. Presta atenção, o amor permanece. Ainda que eu distribuísse os dons, os meus bens para sustento dos pobres, se não tivesse amor. Então, quando se fala de amor aí, irmãos, isso significa o que exatamente? Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João. Por que o amor permanece? Primeira coisa importante. Nós estamos terminando, irmãos. Capítulo 4, 1 João, versículo 16. Quem lê? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha bem, Deus é o que, igreja? Nesse caso, quem permanece para sempre? Deus. Deus é de eternidade a eternidade. Só tem um detalhe: quem está em Deus está em amor, e Deus está nele. Meu Deus do céu. Para nós finalizarmos hoje, voltarmos na semana que vem, se Deus assim nos permitir, não há ninguém que esteja vivo nessa terra, na igreja, a nível geral dizendo isso, que pode bater no peito e dizer: eu sou perfeito. Só que a Bíblia revela, na realidade, quem são os verdadeiros filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, irmãos. Eles têm algumas marcas. E as marcas, elas são muito claras. Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Semana que vem a gente continua. Vamos finalizar com esse texto aí. Amém? 43. Quem lê? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Em um dado momento da história judaica, alguém inventou esse mandamento aí. Se você pegar a lei de Deus, Deus nunca falou assim: ama o teu amigo e aborrece o teu inimigo. Mas inventaram isso: ama o teu amigo e aborrece o teu inimigo. Quando chega no versículo 44, olha o que Jesus disse: eu, porém, vos digo. O quê? Há algumas Bíblias que têm detalhes a mais, ó. Vai, Walter, e aí? Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Ó, A vós, para aí, ó. persegue. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos
perseguem. Amai os vossos. Olha o versículo 45, ou o finalzinho do 44, conforme a Bíblia. Ó, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz o que o... Para aí, para um pouquinho, volta, por favor. Para que sejais filhos de quem? Do Pai. Filhos do vosso Pai. Pai. O que significa dizer? Que se eu não amar os meus inimigos, se eu não bendizer os que me maldizem, e se eu não orar os que me perseguem, eu posso ser qualquer coisa na igreja invisível. Eu só não sou filho de Deus. Amém, Daniel? Amém, igreja? Amém. Quem está em amor está em Deus. Uma perguntinha para vocês pensarem. Eu acho que alguns já sabem, mas eu deixo a pergunta no ar, tá bom? Por que Deus pede para que nós amamos os nossos inimigos? O que é tão taxativo assim, né? Tiago, amem os seus inimigos. Pastor, eu sei. Se você sabe, fala na próxima quinta-feira. Pastor, eu não sei. Vem na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Amém? Que o Senhor